Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem nessa manhã maravilhosa, nessa tarde, nessa noite. Não sei o horário que você está ouvindo, mas saiba que nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor todos os dias. Você de segunda a sexta tem um capítulo do Novo Testamento aqui comentado e as proposições de leitura do Antigo Testamento. Hoje, Levítico do capítulo 5 ao capítulo 7 é que você vai estar lendo, para que ao fim do ano tenha lido toda a Bíblia. Se não leu até hoje, leia correndo, aproveite o fim de semana para isso, para chegar a estes capítulos e lendo 3 ou 4 capítulos por dia. Você, de segunda a sexta, você lê toda a Bíblia. No Novo Testamento, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Que capítulo maravilhoso! Parece que eu sou repetitivo ao dizer que capítulo maravilhoso, mas que cada capítulo é mais espetacular que o outro. E agora nós vamos ver que aqui no capítulo 11 vai chegar ao conhecimento dos apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então eles vão ali questionar a Pedro: você entrou na casa de homem incircunciso e comeste com ele? Veja que a cultura judaica, a religião judaica ainda está arraigada na cabeça e na mente daquelas pessoas. Elas ainda não tinham uma noção clara de que o evangelho era para se expandir para todo mundo, e de por todo mundo ainda não tinha entrado na mente daqueles homens que tinham recebido a palavra de Deus, apesar das suas conversões. O versículo 4 diz para nós que Pedro vai trazer uma exposição de tudo que aconteceu. Se você quiser ver, veja o capítulo anterior, no capítulo 10, nós temos aqui claramente o que aconteceu, toda a logística que Deus fez para que Pedro chegasse até a casa de Cornélio e ali os evangelizasse. No versículo 12 tem uma informação interessante, que 6 irmãos foram junto com Pedro, eles entraram naquela casa, e ali o versículo 14 vai dizer que o Cornélio tinha recebido a informação que Pedro iria estar lá e diria a ele as palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. E foi justamente o que aconteceu. Pedro relata que quando ele começa a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, assim como nós no princípio. Pedro fez questão de enfatizar que o que aconteceu ali na casa de Cornélio entre os gentios foi a mesma coisa que tinha acontecido com eles também em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes. E aí o Pedro comenta com os irmãos que se lembrou da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ele vai dizer que Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus. Então, ali o batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo vindo quando eles creram. É interessante nós percebermos isso, que o batismo com o Espírito Santo é aquilo que é dado a todo cristão no momento da sua conversão. Depois disso, ele vai buscar o enchimento do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, mas o batismo com o Espírito Santo é recebido no dia da conversão genuína daquela pessoa. Veja bem, não é no dia que ela levanta a mão e diz eu aceito Jesus, que pode ter sido por qualquer outro motivo, mas no dia que o Espírito Santo realmente convence aquela pessoa do seu pecado, que pode ser nesse dia sim que a pessoa ergue as mãos para Jesus num apelo, mas geralmente acontece depois com a palavra purificando aquela pessoa. E ali aqueles irmãos ouviram esse relato, diz o versículo 18, que eles se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aos gentios foi concedido também o arrependimento para a vida, e eles glorificaram a Deus ali. Aqui Lucas ele vai partir para outro canto agora. Ele vai dizer que aqueles, a partir do versículo 19, que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio sobre Estevão, se espalharam, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Veja que continua ali na mente daqueles irmãos a ideia de que só os judeus precisavam receber a palavra da salvação de Jesus Cristo. Mas, da mesma maneira, enquanto Deus estava trabalhando com Pedro na casa de Cornélio, também estava trabalhando em outros lugares. O versículo número 20 diz para nós que alguns deles, porém, eles falavam também aos gregos anunciando o evangelho, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Veja que quando Deus ele age num avivamento, age nas conversões, ele não age somente em um lugar, ele vai espalhando aquilo ao redor do mundo. Ali, da mesma maneira que aconteceu em Cesareia, estava acontecendo agora em Antioquia, e a mão do Senhor estava com eles. Quando essa notícia chegou à igreja em Jerusalém, a igreja também vai procurar saber o que está acontecendo. Os irmãos de Jerusalém, eles tinham essa preocupação, mandaram Pedro ali para Cesareia para verificar aquilo, para Antioquia enviar a Barnabé, diz o versículo de número 22. E olha a alegria de Barnabé, vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos, ou encorajava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé era um homem espiritual,
espetacular. E ali ele viu aquilo em Antioquia e ele se lembrou de alguém que ele tinha deixado em Tarso. Sabe quem é? Saulo, isso mesmo. Versículo 25 diz para nós que ele foi em busca dele, levou ele para Antioquia e ali Paulo esteve com ele reunido por todo um ano pregando a palavra do Senhor. Onde Paulo chegou, meus irmãos, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos ou pequenos cristos ou aqueles que estavam imitando ao Senhor. E coisas maravilhosas começaram a acontecer a partir daquele momento também. O evangelho está se expandindo, Deus está fazendo a sua obra e ele está indo adiante. Mas viria um problema. Versículo 28 diz para nós que um profeta chamado Ágabo, ele diz que viria grande fome sobre todo o mundo, e realmente aconteceu, isso é histórico, conforme toda a Bíblia, inclusive nos tempos do imperador Cláudio. E aí os discípulos viram que aquilo aconteceria e os irmãos mais pobres moravam ali na Judéia. O que eles fizeram? Cada um conforme as suas posses resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram? Enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Aqui já fica um adendo interessante. Veja que as igrejas eram dirigidas por presbíteros líderes das igrejas, já lá na região da Judéia, que receberiam aquela oferta de amor, chamemos assim, daqueles irmãos, aquele alimento que seria levado. E Barnabé e Saulo, eles saíram para levar aquele alimento para aqueles irmãos que estavam ali passando por necessidade. O amor, ser cheio do Espírito Santo, fez com que aqueles irmãos, tão longe, soubessem que precisavam entrar em ação. O amor não vem de palavras, o amor ele é de ação, o amor ele age, o amor faz a diferença. Que nós também aprendamos com isso, que nós continuemos levando o evangelho, nos lembremos dos nossos irmãos. Essa lembrança de Barnabé e de Saulo, como eu já disse em outros momentos, vai fazer a diferença em toda a história da igreja. Imagina se você está pregando para alguém que também vai ser o agente de um grande avivamento. Eu fico imaginando aquele homem que não sabia nem pregar direito, mas pregou justamente no dia que um menino chamado Charles, de sobrenome Spurgeon, recebeu a palavra e se converteu. Imagina a mãe que não sabia que um dos seus filhos, ou dois deles, se tornariam grandes exemplos para o mundo todo. A senhora Wesley, ela pregou ali para os seus filhos, era um tantão, se não me engano 9, mas ali dois deles, Charles e John Wesley, se tornaram proeminentes. Você pode estar pregando para alguém que está fazendo a diferença, ou você mesmo pode ser aquele que fará a diferença. Basta buscar ao Senhor de todo o seu coração. Quem sabe Ele quer agir através da sua vida. Entregue-se a Ele e deixe Ele agir no teu coração. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.